Viver. Mas eu queria dizer para você, e por isso esse mês é isso que a gente vai tratar. Viver isso que a gente diz crer não se trata apenas de regras, ou de imposições, ou de obediências. Viver isso que a gente acaba de dizer é um processo de batalha espiritual de Deus. Deus lutando em nosso favor. Hoje, eu queria que a gente lesse a primeira praga. Lá em Êxodo capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 25. Êxodo capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 25. Está aqui também, talvez sua letra pequena você não consiga ler, mas você pode ler aí na sua própria Bíblia. Eu vou ler o texto, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, as suas magias, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou em seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água de beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Vamos orar. Ó Deus, aplica a tua palavra, abre o nosso coração e nosso entendimento para essa palavra tão simples, mas tão poderosa e contundente. Livra-nos do mal, no nome de Jesus, amém. Queria que você entendesse a cosmovisão, pelo menos em parte, egípcia. Os egípcios, eles acreditavam em muitas divindades, eles eram politeístas. E claro, dentro dos elementos da natureza, haviam os deuses deles, e alguns deuses também sobrenaturais, ou seja, que não necessariamente estavam nos elementos da natureza. Mas especialmente os deuses, entre aspas, da natureza, que faziam parte desse panteão, dessa cosmovisão egípcia. Nós estamos falando na primeira praga de Deus desafiando uma coisa que para eles era essencial. Trata-se do abastecimento de água, especialmente do rio Nilo, o principal guardião da existência egípcia naquela época. Queria que você olhasse isso aqui. Veja o que diz: salve, ó Nilo, que sais da terra e conservais vivo o Egito. Isso era um dos cânticos de oração que se fazia, especialmente na época das monções, quando o rio Nilo enchia a terra com suas águas, e depois quando ele secava, aquela terra ficava bem própria para o plantio. O que é que se tratava disso? Se tratava, Nilo era o deus Api. Talvez, não sei como você está vendo, se está vendo muito bem, mas essa figura é a figura do deus Api.
às vezes retratada como um Deus azul, às vezes retratada como um Deus verde, mais ou menos assim. Uma figura meio andrógena, não sei se você consegue ver, tem seios. É meio que mulher e meio que homem, sem muito sexo definido. E segurava os papiros, era mais ou menos isso a ideia que eles tinham desse Deus Ap, que era representado pelo Nilo. Ap foi associado a Osíris, que também possuía relação com fecundidade e fertilidade. Então guarde logo isso. Na cosmovisão egípcia, o rio Nilo, assim como as fontes de abastecimento de água, esse Deus Ap, que era o responsável por isso, ele era responsável pela fertilidade, pela fecundidade, pela subsistência. Sobek, o Deus crocodilo, também era associado com o Nilo. Ou seja, quando Deus está ferindo o Nilo e as outras fontes de água, também está ferindo uma segunda divindade. A segunda divindade é esse Sobek. Ap era marido da deusa Sekhmet. Eu não sei pronunciar egípcio, então me perdoe, mas acho que é mais ou menos isso. Sekhmet, sei lá. E outros deuses relacionados a Ap eram Ísis, cujas lágrimas eram associadas com a inundação do Nilo, e também Cum, a divindade ligada às cataratas do Nilo. Esse grupo de deuses associados a Ap, eles traziam a ideia bem clara de que a fecundidade da terra e de que a provisão vinha a partir deles. Portanto, para os egípcios, à medida que eles adoravam e homenageavam esses deuses, eles estavam garantindo a subsistência deles no momento, naquele ano, assim como garantindo a subsistência deles nos próximos anos. Vou lhe lembrar da época de José, lá no Egito, anos atrás, antes desse texto acontecer. Deus deu durante 7 anos uma prosperidade gigante ao Egito, e depois 7 anos de seca. Durante aqueles 7 primeiros anos, esse Deus Ap foi extremamente homenageado, porque ele estava dando de sobra para o povo egípcio. E naqueles últimos 7 anos de seca, eles muito que se ressentiram e fizeram muitos sacrifícios ao Deus Ap. Afinal de contas, parece que Deus Ap não comparecia para abençoá-los, para dar a provisão, para dar os recursos, a subsistência. Essa é a cosmovisão egípcia. A gente pode censurar, olhar e falar, mas que neura, que leseira e que besteira esse povo faz. Por que é que eles vivem assim? Eles não têm entendimento que existe um Deus no céu, o Criador de tudo, e que Ele é o provedor. Essa é a pergunta para hoje a gente questionar o nosso coração. Nós também não temos esse entendimento que o Deus provedor, o Deus mantenedor, o Deus criador é o único Deus, Senhor dos céus. Você crê nisso? Pois deixe-me dizer que Jesus usa uma entidade da época dele e nomeia essa entidade para falar sobre esse Deus Ap. O nome dele é Mamon, que é traduzido por riqueza. Mas alguns estudiosos preferem traduzir Mamon por uma palavra mais atual do que riqueza. Essa palavra chama-se mercado. Esse ente ou essa entidade que está estabelecida na nossa época e que aparece nos noticiários constantemente dizendo se o mercado aceitou ou não aceitou a mudança do presidente da Petrobras, se o mercado aceitou ou não aceitou a participação do Brasil para ver se diminui o aumento do dólar, se o mercado aceitou ou não aceitou o presidente do Brasil, se o mercado aceita ou não aceita as possibilidades da eleição. Você está percebendo, irmão, que existe uma entidade no nosso tempo que está determinando para a nossa cosmovisão e a nossa percepção o que seria prosperidade e o que seria escassez? Eu e você ouvimos os noticiários, está se falando sobre o mercado, e nós ficamos com o coração na mão, e a gente pensa, se o mercado não for satisfeito, a gente vai ter escassez, e a gente vai passar por muitas necessidades. Mas se o mercado for satisfeito, então a gente vai ter prosperidade. Não é assim? Isso é muito simples.
Qualquer pessoa que faça um mínimo do beabá bíblico vai entender logo onde eu estou querendo chegar. O que eu estou querendo chegar é que nós cristãos somos chamados justamente para atuar nessa área. Porque eu e você fomos libertos do império das trevas. E quando ele fala império, ele está falando de um panteão de deuses que queriam dominar o nosso coração e sujeitar a nossa existência a eles. Mas nós trabalhamos para o mercado, irmãos. Nós vivemos para o mercado. Ele é quem dita o nosso horário de dormir e de acordar. Ele é quem dita os nossos afazeres, os nossos apetites, a nossa alegria. É o mercado quem diz para nós como vamos viver ou como deixamos de viver. Sim, a resposta é sim. Nós cristãos, pelo menos em parte, estamos vivendo sob o jugo do mercado, que está determinando o ritmo de vida, está determinando as pontes de safena que nós temos, que está determinando o quanto estamos alegres ou o quanto estamos penitentes, está determinando o quanto oramos ou o quanto deixamos de orar. O mercado. E nesse sentido que eu estou falando, nós somos tão egípcios quanto os judeus eram egípcios antes de serem tirados do Egito. Somos povo de Deus, habitamos numa terra, num planeta Terra, cuja égide desse Deus mercado, o Deus Api do Egito, o Deus Osíris, e esses deuses todos estavam determinando como eles poderiam viver e sobreviver. O Deus mercado, com o Deus Mamon, com o Deus riqueza, com o Deus proteção, com o Deus status, com o Deus segurança existencial, uma plataforma de vida, estão determinando a nossa alegria, a nossa saúde, o nosso bem-estar. A nossa percepção de mundo está drenada por deuses. Pois eu digo a você que talvez exatamente nessa hora no Brasil, Deus está falando com o seu povo, o povo de Deus nessa nação, a aprender a confiar e se alegrar só nele. Talvez Deus esteja ferindo as águas do nosso Nilo. O nosso Nilo era a Petrobras, você concorda? O nosso Nilo era um mercado internacional que investia no Brasil como país emergente. E Deus feriu. Virou sangue. O que a gente está fazendo é cavando na beira do rio alguma fonte pequena, porque o rio caudaloso não dá mais para a gente tirar. Então a gente fica cavando. A quantidade de emprego, subemprego no Brasil é vertiginosa. A quantidade de pessoas desalentadas, que não conseguem mais ter esperança, é cada vez maior. Eu estou falando, irmãos, de que nós, povo de Deus, precisamos ser por fé, por pura convicção do nosso credo. Nós precisamos ser a antítese disso. Nós precisamos ser o povo que viceja. Precisamos ser o povo que crê, e o povo que mesmo quando passa penúria, e passa prova, e passa o desalento, é cheio de Deus. O povo de Israel, quando saiu do Egito, foi para o deserto. Repita comigo, por favor, deserto. Repita, por favor. Deserto. Que quer dizer o quê? Quer dizer, não tem api. Não tem fonte, não tem rio, por isso é deserto. Não tem provisão garantida. Durante 40 anos, preste atenção comigo, por favor, ainda. Durante 40 anos, eles tinham maná. O maná acontecia a partir da plantação deles. Amém, irmãos? Alô? Estão comigo aqui? O maná acontecia à medida que eles plantavam, não é isso? Não? Como era que o maná acontecia? Caía de onde? Aí eu já vi crente dizendo assim, você bem acha que vai cair do céu? Já viu não? Você acha que vai cair do céu? Agora eu estou imaginando o povo saindo do Deus Api, passando pelo deserto, não tem fonte de água, e alguém dizendo assim, tu acha bem que vai cair do céu? Pois literalmente caiu do céu. Aí você vai dizer assim,
Ah, hoje em dia não acontece. Acontece. Acontece, irmãos, que talvez nós, à semelhança do povo sem Deus, estamos cavando na beira do rio as nossas fontes, porque não cremos, nem temos esperança do Deus que vem ao nosso encontro e que nos abençoa. Durante 40 anos, eles estiveram passando pelo deserto, não havia fonte de água garantida. Eles de repente passam por uma região onde tem água, sedentos, eles correm para a água, e quando eles bebem a água é amarga, e chama-se aquele lugar Mara, que quer dizer amarga. Eles estão acostumados a não depender de Deus, a depender dos seus sentidos, daquilo que eles conseguem captar e que eles conseguem prover. Eles veem água e vão em direção à água, porque eles estão no deserto. A água é amargosa e eles não conseguem tomar. E então eles vão e falam com Moisés e reclamam e dizem assim: foi isso que você fez conosco? Cadê a percepção de Deus? Eles estão sentindo falta do Deus Ap, eles estão sentindo falta da garantia, da provisão que sempre vinha. Moisés fala: Deus, eu não tenho água para dar para esse povo. Deus cura as águas. Deus cura as águas. Em outro episódio, eles não têm fonte alguma, e Deus diz para Moisés: bate na pedra, e da pedra sai água. Irmão, preste atenção, da pedra não é fonte de água em canto nenhum da geologia, mas naquele deserto, na provisão de Deus, na mão de Deus, da pedra sai água. Mas nesse processo, enquanto eles estão no deserto, eles estão precisando aprender a deixar de depender do Deus Ap, que levou uma surra de Deus, para começar a confiar no Deus de Israel, o Deus real da provisão. Durante 40 anos, eles caminham, as suas roupas não se gastam. Eu estive, olha que bênção, eu estive no deserto do Saara. Eu estava de caminho enquanto saía do Monte Sinai em direção a Israel. E nós paramos num lugar que tinha um mercadinho, para todo mundo comprar água e o que precisasse, um mercadinho. Coisa muito simples. Quando eu saí do carro, quando eu saí daquele ônibus lá com ar-condicionado, refrigerado, bem gostoso, eu pensei que eu ia murchar. Chega, foi assim, 50 graus, um calor de torrar você, totalmente seco. Eu corri, peguei lá minha água, fiz o que eu tinha que fazer. Quando eu estou de volta tem sombra das nuvens. Não tenho mais a mesma sensação. Já é diferente só porque tem sombra. Quem guardava o povo era Deus. Quem protegia era Deus. Deus confronta o Deus Ap na frente de todo o povo. Mas depois, durante 40 anos, Ele vai confrontando o coração do povo para que deixe de lado o Deus Ap. Hoje, Deus está falando com você, para você deixar de acreditar em Faraó, deixar de acreditar no Deus Ap, deixar de acreditar nos seus próprios caminhos, naquilo que você cava para tentar tirar água como provisão para você. Vamos deixar de trabalhar. Tessalonicenses fala: quem não trabalha não coma. Mas ele não está dizendo que é pelo trabalho que você come. O que ele está dizendo é que você trabalhar é o sentido da sua existência para honrar a Deus. Então eu quero dizer para você que quando você trabalhar lá no seu emprego, na sua função, no lugar que você estiver, você não precisa fazer desse trabalho a sua escavação para tirar água. Faça desse trabalho o lugar onde você glorifica a Deus.
Honre a Deus no seu trabalho, sirva a Deus de todo o coração, porque a palavra que mais se repete quando Deus está confrontando o ápio é: eu sou o Senhor. Deus é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história, para ser honrado como Senhor. Então, irmão, em vez de você estar lá para ter manutenção, em vez de você estar lá para ter provisão, em vez de você estar lá honrando ao Deus mercado, honrando ao Deus emprego, você deveria estar lá para honrar o Deus vivo com o seu trabalho. Vai lá e honra. Honra a partir da Bíblia. Honra a partir da sua vida com Deus. Deixe Deus aparecer através de você para a sociedade que está perdida e se corrompendo cada vez mais. Eu não estou falando só de ética, claro que tem ética nisso. Eu não estou falando só de moral, é claro que tem moral nisso. Eu estou falando de fé. Estou falando daquilo que você crê. Estou falando de você chegar lá e honrar a Deus. Vai ser desprestigiado, vai ser desmoralizado, vai ser humilhado. Honra a Deus. Vai perder porque não vai entrar no esquema. Honra a Deus. Você não precisa depender disso. Você tem o Deus da provisão. O Deus verdadeiro é o Senhor da história. Ele está confrontando esse Deus mercado aqui no Brasil agora. E se nós não percebemos que nós estamos sendo libertos disso, talvez a gente não consiga escutar como o Faraó não conseguiu escutar. Sabe, irmãos, o texto diz para nós que os magos do Egito fizeram a mesma coisa que Arão e Moisés fizeram. Ou seja, os magos do Egito conseguiram também transformar poções de água em sangue. E isso é uma das coisas que o inimigo consegue fazer. É fazer a nossa mente ficar confusa a respeito desses processos. É como se a gente não tivesse muita clareza se é Deus mesmo, se é Deus, ou se é o nosso esforço, se é a nossa competência, se são os nossos cursos, se é o nosso concurso, se é o nosso cabedal. E esses magos do Egito estão revelando para mim e para você que talvez eu e você consigamos imitar a Deus em pequenas porções, dando provisão para nós. Que talvez aqui e ali a gente receba uma recompensa pelo nosso esforço. Alguém chega e honra a gente e fala assim: rapaz, você é um bom profissional, eu não sei o que seria dessa empresa sem você. Talvez aqui e ali alguém vem e coloca glória na gente e a gente pensa assim: está vendo? Está vendo? Como se fossem os magos confundindo a nossa fé. Pois eu digo para você, o que mais se repete no texto é: eu sou o Senhor. A libertação está no coração, porque nós vamos viver no mesmo planeta que todos os demais habitantes. Nós vamos ter as mesmas estruturas que todos os demais habitantes. E se você for para os Estados Unidos, pode ter certeza que esse tipo de corrupção do coração está lá também. E se você for para a Finlândia, pode ter certeza que esse tipo de corrupção está lá também, que é a corrupção do coração. Pode não ter a corrupção estrutural do governo, mas no coração de pessoas que acham que elas mesmas provêm para elas a sua manutenção. Está lá, porque esse Deus Zap, ele quer desbancar Deus. E o único povo que pode dizer: eu tenho um outro Deus, eu tenho um verdadeiro Senhor, somos eu e você. Só quem crê. Infelizmente, o Deus Zap tem muitas vezes se estabelecido para reger as igrejas. Então a gente vê a teologia da prosperidade, a gente vê igrejas e mais igrejas que dependem do dinheiro, não dependem mais de Deus para continuar caminhando. A gente vê pastores e servos de Deus que estão em depressão por causa de questão financeira. O que eu estou querendo dizer é que do mesmo jeito que você sofre essa confusão, isso está espalhado por todo canto. Nós somos chamados para ser sal, com convicção, no lugar onde Deus plantou. É aqui na igreja, amém, mas você também trabalha lá fora, então amém. Vá lá, na sua família, vá lá, traga um pouquinho de porção da sua fé, diga lá que você depende de Deus, diga lá com convicção: Deus é quem me sustenta, não são as covas que eu cavo, não são os buracos que eu faço que me dão água, Deus é o meu provedor. Vá lá,
Vá lá e não creia na suficiência do que os magos que estão a serviço desse Deus mercado, eles conseguem aprovisionar para você. Não veja os sinais deles, veja o que Deus está fazendo. Quando Deus veio, Ele confrontou lá no inferno todo o império das trevas, para libertar você de uma vez para sempre, a fim de que você seja apenas de Deus e de mais ninguém. Eu digo para você, Deus zela com ciúmes de você. Por isso, eu queria finalizar chamando você de novo para o credo. Cruz, credo. Aqui. Depois de você ouvir sobre o Deus Ap e ouvir esse confronto, pensa na sua estrutura, pensa como você está abatido, desalentado, quanto você está instável nesse momento. Você está servindo Deus Pai, que é todo poderoso, olhando para Ele como o Criador dos céus e da terra. Você confia em Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que é Senhor da sua existência, Senhor da sua história. Você crê que Ele encarnou e viveu aqui na terra para dar exemplo e para mostrar para você a vida de dependência de Deus, cujo Deus não desampara, não lhe deixa só, nem desalentado? Você crê na obra dele? Você crê que ele foi crucificado, morto, sepultado, que desceu ao inferno? Você crê? Você crê que ele fez isso por você, irmão? Você crê que ele tirou você de lá do inferno e da morte? Você crê? Você crê que no terceiro dia ele ressuscitou e lhe deu o poder da ressurreição para que você ressuscite a cada vez que o império das trevas quiser tragar você? Você crê nisso? Você crê que Ele já está sentado à direita de Deus, onde nós estamos também, sentados com Ele nas regiões celestiais, em Cristo Jesus? Você crê? Você crê no Espírito Santo da promessa, que veio selar seu coração, o Deus vivo que habita em você? Você crê? Você crê na igreja santa de Deus, que eu e você somos apenas uma imagem parca, mas isso é uma realidade muito maior? Você crê ou você não crê mais em nada disso? Você crê na comunhão dos santos? É possível que tenhamos comunhão de verdade como família da fé? Você crê que você foi salvo dos seus pecados, porque o sangue de Jesus lhe purifica de tudo isso? Você crê que a sua carne é apenas uma semente que vai ser plantada na terra para que você tenha um corpo incorruptível na ressurreição? Você crê que recebeu a vida eterna, não apenas para depois da morte, mas para você viver plenamente o sabor de Deus aqui e agora? Você crê? Esse é o credo desde o século V, aprendido com os apóstolos, de uma fé muito simples, de bases e pilares que sustentam a gente para que a gente vá e confronte o mundo, porque o mundo já foi confrontado e já foi vencido pelo Deus vivo, o Senhor dos céus. Aleluia. Vamos viver, irmão. Como diria aquele filósofo, né? Está tudo dominado. Está mesmo. Deus já nos tirou desse domínio maligno e nos colocou no domínio do seu amor. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra tão viva e salta para nós como fonte de água viva, que do interior flui para a vida, para o mundo, para tudo. Tu sabes, ó Deus, quantos de nós estamos fragilizados com tudo isso que tem acontecido. Mas uma coisa eu te peço e quero buscar: que a tua vontade reine sobre minha vida, também sobre os que estão comigo. E peço que o Senhor faça a mesma coisa sobre todos que aqui estão. Aqueles que dizem amém, Pai. Aqueles que dizem de coração: Pai, é isso que eu quero. Eu quero provar da libertação e do zelo, do ciúme do Senhor sobre a minha vida. Eu quero crer, eu quero viver, eu quero provar e desfrutar
a tua presença a cada dia. Abençoa assim meus irmãos, no nome de Jesus.